E o teu cronômetro, principalmente. Sim, não se preocupe que o meu cronômetro é o meu celular. Ah, aqui, então tá já bom. tá. 3, 2, 1. Olá pessoal do Timeline Brasil, Conversas Inteligentes. Eu sou Laércio Souza Júnior e este é o Papo Vai, Papo Vem. De hoje vai ser com o professor do curso de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do Labicom, o Laboratório de Convergência de Mídias, Márcio Carneiro dos Santos. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Muito feliz bom. de estar aqui com você. O Márcio está aqui também porque ele está lançando este livro, que é o livro de Comunicação Digital e Jornalismo de Inserção. Márcio, o que vai sair de dentro desse ovo? Olha, sinceramente eu não sei. Acho que ninguém, hoje que estuda a comunicação, né, tem certeza de que coisas vão acontecer nesse mundo que está sendo transformado pelo digital, pelos processos digitais. Inclusive as empresas de mídia, né, o ambiente, né, dos veículos de comunicação está sofrendo muitas transformações, né? O jornalismo também, né? O livro fala um pouco sobre isso. E aí é meio que uma provocação, né, para a gente pensar sobre essas mudanças, né? Dentre essas mudanças, vamos começar então com a parte teórica, né, que eu acho que sempre fundamenta qualquer pesquisa acadêmica exatamente o campo da teoria. O livro conta um pouquinho dessa teoria. O que é essa teoria em poucas palavras aqui pra gente? Olha, a gente tem, o livro ele é dividido em 3 partes, né? Certo. E a primeira parte é dedicada justamente a tentar pensar uma comunicação digital mais adaptada a essas mudanças, né? Uma parte da teoria de comunicação, né, tradicional, ela foi pensada num período pré-internet, né? Então, assim, algumas coisas são utilizáveis ainda, outras não, outras estão, né, sob questionamento, né? Então existe assim meio que uma lacuna desse trabalho também teórico, né, de adaptar essas transformações e entender melhor essas transformações. Então, no primeiro capítulo, na primeira parte do livro, né, a gente dedica um pouco desse pensamento, né, para a comunicação digital e para começar a alinhavar uma teoria da comunicação mais ligada ao digital. Logo em seguida, tu começa a falar então da parte das tecnologias. Hoje estamos falando de realidade aumentada, que a gente sabe que está falando muito com os Pokémon da vida, mas que é uma tecnologia bastante já conhecida, já tem algum tempo, só que agora que ela, talvez houve essa combinação de tecnologias, muitas das coisas que foram descobertas ou inventadas há um tempo atrás, agora que estão ganhando uma projeção. Conta um pouco das tecnologias emergentes. Olha, as tecnologias, elas meio que têm uma janela temporal, né, para serem difundidas, né? Se você pensar na história da tecnologia, por exemplo, os tablets, eles não foram lançados agora, eles já tiveram um lançamento anterior, só que eles não funcionaram. Por quê? Porque faltava internet Wi-Fi disponível, né? Faltava esse ecossistema de aplicativos, né? Então o tablet, sem isso, ele era tipo um pendrive grandão, então ele não foi para frente, né? Então, num outro lançamento agora mais recente, onde esse ecossistema já estava mais apropriado para isso prosperar, né? Então essa tecnologia é lançada, estou citando o tablet, mas né, muitas outras, né? Mas se a gente for pensar também, existe um cemitério aí de tecnologias que não deram certo, né? E isso é que está acontecendo. Então, na segunda parte do livro, a gente fala justamente dessas novas tecnologias, né, que estão começando a alterar um pouco o processo de produção do jornalismo, né? Uma delas é a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial, é verdade que funciona mesmo esses robôs? Como é que são esses robôs dentro do jornalismo de conteúdo? Um dos temas mais polêmicos que a gente tem hoje, né, no jornalismo é justamente empresas que estão criando conteúdo, que estão gerando conteúdo e vendendo conteúdo jornalístico sem que esse conteúdo tenha sido escrito por humanos, ou seja, gerado por software, né? Então, aqui no Brasil ainda não O jornalista robô. Não é um Não é isso. Tem alguns autores que chamam de robot journalism, né? O jornalismo robotizado, Sim. né? O jornalismo automatizado, que é o termo que a gente usa. Mas na realidade são soluções, são empresas que nasceram como startup e hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem 2 empresas grandes, uma chamada Narrative Science e outra Automated Insights, que já estão vendendo esse conteúdo, né? Basicamente para portais que trabalham com dados, assim, esporte, finanças, né? Porque é muito mais fácil você fazer isso, né, quando você trabalha com números, com dados estruturados. Então isso já está acontecendo. Em 2013, aqui no Labicom, a gente criou um software desse, um pequeno experimento para fazer isso. O nosso gera texto sobre o resultado do futebol, do Campeonato Brasileiro, é só um teste, né? E é possível fazer, está chegando, e é um alerta até para os jornalistas, né? Porque a gente acha que
o jornalista que está fazendo o seu trabalho, que está fazendo as coisas que o software não faz, ou seja, fazer perguntas, fazer entrevistas, o software não pode fazer isso, né? Ou trabalhar com coisas onde não existem dados pré-existentes, ou seja, fazer investigação, né? Procurar dados novos e tal. Isso o software não vai fazer tão cedo, né? Então o jornalista que está fazendo um bom trabalho, eu acho que ele não tem esse tipo não tem que ter esse tipo de preocupação. Pelo contrário, o software pode tirar dele essas rotinas mais chatas, né? Vai escrever um texto todo dia sobre, sei lá, cotação do dólar, horóscopo, não sei o quê, né? Ou até resultado de futebol. Então isso o software pode tirar para que você tenha tempo de fazer coisas melhores, mais complexas e tal. Agora, o jornalista que de repente está copiando o release, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V das coisas, replicando fontes, esse tá fadado, pode ficar preocupado. Por quê? Porque o software vai fazer isso mais rápido do que ele, né? Mas na indústria, está falando muito da indústria 4.0, por conta da internet das coisas, ou seja, a indústria também está tentando se modernizar, a indústria de modo geral. Aqui você fala exatamente do modelo de jornalismo de imersão, que está ligado à internet das coisas. O que seria esse modelo de jornalismo de imersão? A ideia do jornalismo de imersão parte da pesquisa que a gente está fazendo, que tenta responder a seguinte pergunta: o que as empresas de mídia vão vender no futuro para as novas gerações? Para gente que hoje tem entre 7, 8, 17 anos, que já não vê televisão mais na grade, que já não gosta de ler jornal impresso, nem revista, e que às vezes até, dependendo para quem você pergunta, nem usa Facebook, já acha que Facebook é coisa de velho. A pergunta é, o que as empresas de mídia vão vender para esse segmento que vai ser economicamente ativo no futuro e eles vão precisar, né, se informar de alguma forma. Então, assim, a gente acredita que para que esse conteúdo volte a ter relevância para esse segmento, ele tem que se adaptar a algumas coisas que eles gostam. Gamificação, interação, imersão, né? Então, o modelo de jornalismo de inserção é justamente colocar esse usuário dentro do fluxo de informações que uma empresa de mídia pode captar, inclusive entregando esse conteúdo no óculos de realidade virtual ou no celular com realidade aumentada, enfim, incorporando todos esses fluxos de informação para que você tenha uma experiência diferente. Ou seja, hoje no Labicon a gente trabalha num projeto chamado Jumper, né, onde a ideia é justamente assim: aconteceu um atentado na França, na rua tal, na boate tal. Então, por que não botar um óculos de realidade virtual e, usando o Google Maps, ver lá o local onde aconteceu? Você vai se sentir lá dentro. A sua relação com a notícia vai ser bem diferente, entendeu? Então a gente está apostando nesse modelo de entrega novo, ou seja, inserir o usuário no fluxo de informações, por isso o jornalismo de inserção, e fazer com que ele possa. Por isso o projeto chama Jumper. Então hoje você está num show, está vendo uma imagem 360, aí você corta, vai para um acidente, você está lá no trânsito, vai saltando ou no jogo de bola. Você escolhe, porque na realidade a notícia normalmente ela está ligada a um local, né? Ela é geolocalizada. Então, desde que no fluxo exista algo que me permita identificar onde isso está acontecendo, o software vai identificar e vai te colocar lá, porque hoje em dia o Google tem no Google Maps praticamente o mundo todo. Então eu consigo te colocar na cena usando plataformas que já existem, entendeu? Não estou criando nada, eu estou juntando soluções que já existem numa solução integrada para o jornalismo e para que a percepção de valor desse consumidor de notícia volte a ser um pouco melhor. Porque o que acontece quando se diz assim, os modelos de negócio das empresas de mídia não estão funcionando mais, traduzindo na linguagem de negócio, do marketing, é porque a percepção de valor que o consumidor de notícia tem sobre esses produtos diminuiu a quase zero, por conta da informação estar disponível, da internet, etc, etc. Então, para eu recuperar isso, eu preciso recuperar essa percepção de valor. O cara só vai pagar por isso se ele tiver uma experiência melhor. E para essas novas gerações, essa experiência melhor, a gente acredita muito que vai ser semelhante a games, as coisas que eles valorizam e tal. Então, esse projeto pensa nisso e o modelo é basicamente isso, né? As empresas de mídia sempre são atacadas como, olha, vocês são muito velhas, vocês perderam o time, e tem a internet, tem as redes sociais, até acima. Eu queria que tu me explicasse um pouco essa relação entre as empresas de mídia, como é que você vê, o que elas podem fazer ainda para ficar, digamos assim, voltar a ser talvez aquilo da fronteira da tecnologia. E a relação com a internet? Você falou uma vez aí sobre a internet ser um meta veículo de comunicação. Conta um pouquinho essa relação entre os grupos de mídia tradicional que querem perder esse nome, né? Eles não querem ser grupos de mídia tradicional, eles querem ser grupos de mídia
tão avançado quanto qualquer outro tipo de tecnologia. As empresas de mídia estão no meio dessa transformação monstruosa que a gente tem na sociedade toda, né? E elas estão com essa dificuldade, né? Então, se fala muito, os modelos de negócio não funcionam mais, a audiência está fragmentada porque ela está aí nas redes sociais e tal, etc, etc. Então, assim, a gente entende que, primeiro, internet, ela não pode ser totalmente comparada com os outros veículos, né? TV, rádio e tal, né? A gente entende que a internet é como se fosse uma espécie híbrida, mais evoluída, né? E que assimila todas as outras, porque você vê que o jornal impresso foi para a internet, a TV, o rádio, né? Ou seja, ela assimilou essas outras, então ela não está no mesmo nível, é como se fosse um meta-meio, né? E as empresas digitais que já estão nesse nível, elas também têm um modelo de negócio, no meu entendimento, que é um metamodelo de negócio, ou seja, um modelo de negócio que se alimenta de todos os outros. Seja você um restaurante que vende comida, um dono de uma agência de publicidade ou uma construtora, você um belo dia vai botar na cabeça, alguém vai botar na sua cabeça que você precisa botar seu conteúdo, ter um espaço lá nas mídias sociais. Então, querendo ou não, você vai ser convencido que alimentar o modelo de negócio deles, porque o modelo de negócio deles não é nem o jornal, nem a agência de turismo, nem o restaurante. É comercializar um conjunto de dados, né? Extrair inteligência dessa massa de dados todos que a gente entrega para eles diariamente. São empresas. O modelo de negócio deles é esse, é vender inteligência de mercado, né? E na hora que a gente entrega isso, e cada vez mais empresas entregam, pessoas entregam, melhor para eles. Então é um modelo de negócio extremamente adaptado a esse cenário digital, né? Então é uma situação que, para as empresas de mídia, você tem que... Eu acho que você tem hoje 3 cenários, né? No marketing a gente trabalha muito com cenários, né? Você tem um cenário onde você colonizado e me dá bem com o colonizador, vou tentar uma simbiose aqui, ele ganha, eu ganho, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é, vou aceitar isso, mas vou ficar procurando inovar, criar meu próprio ecossistema, ou mudar de negócio e tal. E a terceira é bater de frente, talvez, né? Tentar criar uma estratégia para não se integrar a isso, né? E talvez criar suas próprias, né, formas de agregar esse tipo de conteúdo. Eu acho que as empresas de mídia que hoje estão muito integradas, assim, que tem jornal, internet e tal, elas têm um fluxo de informação grande que está chegando. Só que elas estão entregando isso para esse sócio que apareceu, que foram as empresas digitais, né? Então, assim, talvez, né, com situações como essa, eu consiga usar esse fluxo todo que eu estou recebendo em casa para gerar um tipo de produto, né, jornalístico talvez, que tenha um valor que não precisa estar, de repente, no Facebook, que pode estar no meu próprio servidor, né? Essa é uma possibilidade, né? Futuro a gente realmente não sabe, por isso o ovinho, né, né, é um dinossauro, é um alien, a gente não sabe o que vai ser. Márcio, fala um pouco para a gente das pesquisas que vocês vêm desenvolvendo e que estão ligadas a esse momento, a esse cenário tecnológico também. Muita gente não sabe, por exemplo, que às vezes... Quer dizer, a gente sabe que é bem divulgado, mas vamos aproveitar esse momento também aqui para falar um pouco do LabCon, os projetos que vocês estão levando para outros congressos. O LabCon, ele tem 5 anos, né? E assim, a nossa proposta é trabalhar em projetos de pesquisa que unam justamente comunicação e tecnologia, né? A gente trabalha numa linha não só apenas de analisar e observar, de escrever, mas também de desenvolver soluções, sistemas, produtos, processos, melhorias, né? Ou seja, trabalhar um pouco com o mundo real e com alterações, né? Com propostas de melhorar esse mundo real. Essa é a nossa proposta. Então, assim, a gente tem vários projetos em andamento, né? O Jumper é um deles, esse de entregar conteúdo usando todas essas novas tecnologias, inclusive óculos de realidade virtual, câmeras 360 graus e tal. A gente tem o meu projeto do coração, né? Chama-se Semente Digital. É um projeto de educação patrimonial, onde a gente usa a tecnologia para falar para os jovens nas escolas da importância de preservar o patrimônio da cidade, que às vezes a gente vê aí meio abandonada, né? A gente viaja assim, vê as outras cidades históricas, né? Olinda, cidade de Minas, cidade de Portugal, né? Em Lisboa, cidade do Porto. O patrimônio para todas essas outras cidades é uma grande solução, né? Ela gera negócio, várias cadeias, não é só turismo, né? Ela gera uma sinergia muito boa. Aqui em São Luís parece que para as autoridades o patrimônio histórico é um pepino, é um problema, né? Quando não deveria ser. Falta um pouco de sintonia, de sincronização. Não é que não haja esforços, existem esforços, mas falta sincronia. E uma das coisas que ninguém está trabalhando, que é o que a gente faz, é justamente fazer com que a própria comunidade perceba a riqueza que tem, que está aqui na cidade. Se a comunidade não percebe, se ela picha, quebra, suja, passa com o carro para destruir a calçada,
né, ela está jogando contra essa possibilidade de a gente ter várias indústrias, vários ciclos aí, né, de negócio interessantes para a cidade. Então acho que falta um pouco de comunicação e de educação. Então a gente, em vez de falar, vou fazer uma palestra sobre o patrimônio e tal, a gente uma vez por ano pelo menos, a gente chama as escolas, faz um mega parque de diversões com essas tecnologias, né, realidade aumentada, realidade virtual, óculos e tal, mas tudo que a gente cria é a temática do patrimônio, né? Então, assim, esse é um projeto que, inclusive, a gente também oferece para diretores de museu, escolas, para que, assim, se eles quiserem desenvolver conteúdo sobre outras coisas, a gente ensina como fazer, né? Como é que eu crio um vídeo 360? Como é que eu crio uma aplicação de realidade virtual? Eu faço com o patrimônio, mas de repente você quer fazer, né, você tem um outro projeto, né, então você quer usar isso, a gente oferece isso também, o projeto também oferece essa parte e documenta coisas, cria coisas novas. Né? Você acha que com isso a gente consegue então transformar São Luís uma cidade mais conectada e chegar perto daquele conceito da cidade inteligente? Seria isso? Essa é uma semente para isso? Por isso o projeto chama-se Semente Digital, porque assim, particularmente eu não acredito muito dos políticos, assim, nessa geração pelo menos, né? Com raras exceções, existem exceções, mas assim, no geral tá muito complicado isso, você identificar quem é que tem, né, proposta e tal, já está no período eleitoral, né? Eu não sei, né, estamos passando aí por vários períodos eleitorais, então assim, a gente está apostando mais nas novas gerações, entendeu? Então, talvez, né, um desses meninos que tenha se fascinado com a história de um assassinato num casarão, ou de um grande amor, onde viveu, que é isso que a gente conta histórias da cidade usando tecnologia, né? Então, assim, aqui aconteceu um assassinato, aqui um grande poeta escreveu sua obra, aqui houve um grande amor, então a gente conta essas histórias usando essas coisas, e de repente talvez um desses meninos, né, perceba isso e se torne talvez um gestor no futuro que vai efetivamente valorizar isso para que isso mude. Márcio, então falando no nosso Papo Vai, Papo Vem, o tempo já está se esgotando. Sim. Eu queria deixar então a dica de leitura, e eu queria que tu falasse um pouquinho como que esse livro vai estar disponível, né? Papel, né? Tá falando digital, vai estar aqui o papel. Sim. Então a dica de leitura aqui, como Big Data, inteligência artificial, realidade aumentada e internet das coisas estão mudando a produção do conteúdo informativo, que foi o que o Márcio falou aqui no nosso programa de hoje, um pouquinho resumindo, dando esse gostinho. Quando vai estar disponível esse livro? Olha, aqui em São Luís o lançamento deve acontecer durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ser em meados de outubro, né? Certo. Eu agora em setembro lanço ele nacionalmente na Intercom, que é o maior congresso de comunicação do Brasil, vai ser em São Paulo, né? E vou fazer um road tour aí, fazer né? um road. Vou na UNB, né? Vou na UNB, vou nesse evento, né, de São José dos Campos sobre o futuro da TV e tal, e onde é o que eu já tenho feito há algum tempo, que é divulgar o trabalho do Labicom. O livro é mais um produto, né? Márcio Carneiro, Papo Vai, Papo Vem. Valeu, uma honra nossa aqui, uma honra para o Timeline Brasil estar com o professor Márcio, e para você que está sempre assistindo os nossos programas aqui, a dica é o seguinte: curtiu, compartilhar e principalmente se inscrever. Se inscreve no Timeline Brasil, Conversas Inteligentes, que a gente está sempre aqui com uma conversa inteligente como Márcio Carneiro hoje aqui. Faça uma boa semana e até a próxima. Só esqueci de dizer a playlist. Ô, playlist!